Bom, para falar um pouquinho de tópicos especiais de RF e CMOS, seria interessante a gente começar a definir o que é a radiofrequência, qual que é o conceito de RF que faz com que as equações de circuito, de circuitos, lei das malhas e lei dos nós, não funcionem mais. Esse é o conceito, essa que é a diferença de RF. Em RF você tem um circuito simples, por exemplo, um diodo e um resistor aqui, nada pode ser mais simples do que isso, e a gente conhece na lei dos nós que essa corrente aqui, I1 mais I2, tem que ser igual a esse IT aqui que está chegando nesse circuito. Essa é a chamada lei dos nós. Em RF, isso que funciona na lei de Kirchhoff, em RF isso pode não ser verdade. Por que pode não ser verdade isso? Porque esse trecho aqui, por exemplo, esse trecho aqui, esse fio, ele é sujeito em RF a acoplamentos de campo ou radiação eletromagnética com o ambiente externo. Então pode muito bem esses joules, essa corrente que está chegando aqui no IT, não chegar nesse resistor porque ela acaba sendo radiada para o meio ambiente. Então em RF, essa corrente IT pode ser diferente de I1 mais I2, porque nós temos os efeitos de radiação e de acoplamento. Por que a gente falou que esse trecho vermelho aqui, o que faz esse trecho ser diferente de um fio em circuitos? A diferença é que isso aqui passa a ser chamado, quando você sobe a frequência, de linha de transmissão. Então o fiozinho simples que nós usávamos no protoboard, que a gente simplesmente considera que esse fio, que você faz esse fio aqui com as pontinhas aqui ligadas no protoboard, faz com que essa tensão V1 seja igual à tensão V2 aqui. Isso funciona em circuitos. Quando você sobe a frequência ou quando você diminui o comprimento de onda, ou seja, quando nós estamos falando desse negócio chamado RF, isso aqui não vale mais. Então esse fio, esse curto, passa a ser chamado de linha de transmissão. Qual que é a diferença da linha de transmissão? Qual que é a diferença da linha de transmissão que nós conhecemos para um fio? A diferença é que existe esse conceito chamado de fase. Então, não tem sentido em eletrônica, você falar que esse fio, a senoide aqui está de um jeito e a senoide aqui está com a mesma fase. Então, isso aqui é o in, e se você for desenhar o out, qualquer pessoa entende que em baixa frequência o out e o in são absolutamente os mesmos se você for ver no osciloscópio. Isso em RF já não é verdade. Então se eu desenhar aqui uma caixinha, chamar isso de linha de transmissão, se eu fizer o in e o out, eu vou começar a ter o in assim e o out vou ter uma diferença de fase. Isso aqui é a fase que nós falamos. Então, toda vez que você tem conceito de fase, você está falando em RF ou linha de transmissão. Então, esse conceito de RF, ele está associado efetivamente com as equações de Maxwell. Ou seja, as equações que nós conhecemos de circuitos, que são as leis de Kirchhoff, elas não valem mais. É só lembrar que o KCL, que é a lei de Kirchhoff de corrente, e o KVL, que é a lei das malhas, são simplificações, São simplificações. Aqui eu tenho as leis de Maxwell, e se você simplificar as leis de Maxwell, você vai ter aqui as leis de circuito KCL e KVL.
Então é um subconjunto das leis de Maxwell. Você consegue resolver, quem viu isso deve lembrar, o professor falou no passado, você consegue resolver circuitinhos simples de eletricidade, né, eletricidade básica aí, 5 volts, 1K. Você consegue resolver isso com leis de Maxwell, só que fica muito mais complicado. Então você simplifica as leis de Maxwell usando as leis de Kirchhoff. E essa simplificação ela só é válida quando a frequência se aproxima de zero. Ou seja, quando você não tem a fase que nós estamos comentando. Mas, afinal de contas, esse conceito abstrato de fase, o que significa isso na prática? Vamos pegar, por exemplo, uma placa de circuito impresso simples, que você achou aí, um PCB simples, que você tenha uma trilha, você pegou a trilha aqui do circuito impresso, a trilha mais longa você identificou aí, você mediu que ela tem mais ou menos 10 centímetros. Você tem aqui uma série de componentes distribuídos aqui, não importa, mas a trilha comprida aí que você viu tem 10 centímetros. Então, se você pegar essa trilha de 10 centímetros e você for ver em 20 kHz, que em tese é a frequência mais alta de áudio que a gente escutaria, em 20 kHz o comprimento de onda, né, isso aqui em áudio, em 20 kHz o comprimento de onda é a velocidade da luz, 3 vezes 10 na 8, dividido por 20 vezes 10 na 3. O comprimento de onda é 15 km. Então, qual que é a fase, e aqui que é o interessante, presta bem atenção nessa relação, qual que é a fase que 10 centímetros de um fio impõe em 20 kHz? É bem fácil, a gente escreve que 15 km equivale a 360 graus, por quê? Que é o comprimento de onda, né? Um comprimento de onda de 20 km. No osciloscópio, você ia conseguir ver que isso aqui equivale a 15 km. Então, 15 km 360 graus, 10 centímetros equivale a x. Não precisa nem fazer a conta para ver que o x vai dar um valor muito pequenininho. 0,0024 graus. Ou seja, se você fizer de uma ponta a outra o sinal, você vai ter que ter um tremendo de um osciloscópio para ver que essa diferençazinha é 0,0024 graus. A diferença do sinal nessa ponta para essa aqui praticamente é 0 graus, né? Não existe diferença de fase. Agora, se você tiver, em vez de 20 kHz, um sinal de 2,45 GHz, que é o nosso Wi-Fi, que é o nosso Bluetooth, por sua vez, agora o comprimento de onda vai ser a velocidade da luz, 2,45 vezes 10 na 9. Agora, por sua vez, nós vamos ter aqui, fazendo a continha, isso aqui vai dar 12 centímetros, fazendo a regra de 3, nós vamos ver que 12 centímetros equivale a 360 graus, 10 centímetros equivale a x. Agora, a nossa diferença de fase aqui deu quanto? 300 graus. Ou seja, nós temos um sinal aqui e o outro sinal, tem 60 graus aí, né? Aqui é 90, então uma coisa mais ou menos assim, né? O desenho aí tem uma certa amplitude, diferença de amplitude, mas você entendeu a jogada. Ou seja, esse negócio aqui, ó, essa trilha aqui, ela é um fio, ou seja, segue as leis de Kirchhoff em 20 kHz, e o mesmo fio, ele vira uma linha de transmissão em 2,45 GHz. É a mesma estrutura física, mas o comportamento é totalmente diferente. Isso significa o seguinte, que se você for analisar essa placa aqui,
em 20 kHz usando as leis de Kirchhoff que se vê na escola em eletricidade, vai dar certo, não vai ter problema nenhum. Mas se você quiser utilizar a mesma análise KCL e KVL em 2.45, vai dar bobagem. Usando os termos aí que a gente conhece das ferramentas, você consegue simular essa estrutura usando SPICE. Que o SPICE, basicamente, o que faz? Ele resolve as leis de Kirchhoff. Se você usar o SPICE, qualquer software aí, Multisim, LT Spice, Proteus, eles vão dar certo em 20 kHz, mas eles vão dar problema em 2.45. Em 2.45 você tem que usar um simulador eletromagnético que resolva as leis de Maxwell. É óbvio que é bem mais complicado. Então, sintetizando, a mesma estrutura que se comporta como um fio numa frequência e com uma linha de transmissão em outra. As pessoas levam, devido aos cursos e aos livros aí de eletromagnetismo, as pessoas acham que linha de transmissão é só o coaxial, o guia de onda, mas na realidade qualquer coisa se comporta como uma linha de transmissão, desde que você tenha esse conceito de fase. Ou seja, de uma ponta a outra do circuito, você tenha uma certa diferença de fase. Aconteceu isso, todos os fenômenos de RF acabam aparecendo também. Uma pergunta que geralmente surge é a partir de que frequência que começa o RF? Bom, falando de uma forma simples, quando você fala em eletrônica, que a gente está acostumado com osciloscópio, com protoboard, com aqueles fiozinhos que a gente pendura, com aquelas plaquinhas que a gente compra e faz a soldagem, a gente começa a ver efeitos de RF em eletrônica a partir aí, colocando um número de dezenas de megahertz. Então, quando você pega um protoboard, se você começar a partir aí para 10, 15, 50 MHz, você vai começar a perceber que o seu circuito já não funciona bem. Você não vai saber por quê, você vai ter uma série de suposições, mas provavelmente porque você começa a ter efeitos de eletromagnetismo, né, das leis de Maxwell, elas começam a aparecer e encobrir, né, as regras, as leis de Kirchhoff de circuitos mais simples. Mas a gente não pode se deixar levar por essas dezenas de megahertz, porque quando você fala em 60 Hz, que é a frequência da rede, né, de AC, a gente jamais iria imaginar que em 60 Hz você atribuiria isso a RF. Então, só para você ter uma ideia, a frequência, o comprimento de onda de 60 Hz, usando a mesma formulinha anterior, é uma coisa da ordem de 5.000 quilômetros. Você imagina que 10 centímetros de um PCB ou 1 metro de um cabo que você tenha jamais vai introduzir uma fase aí significativa em 60 Hz. Mas se você fizer o cálculo de Foz do Iguaçu até São Paulo, por exemplo, que é onde está Itaipu, você vai ver que está mais ou menos 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, são distâncias relativamente comuns. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no seguinte, mesmo 60 Hz, que é uma frequência bem baixa, você tem efeitos de RF associados. Por quê? Porque essas distâncias são da ordem do comprimento de onda de 60 Hz. Por incrível que possa parecer. E de fato, se você for estudar a parte de transmissão de energia, essa disciplina de engenharia elétrica, você vai ver que muitos efeitos de RF são analisados lá com outros nomes. São outros jargões, mas basicamente a origem é a mesma que nós estamos falando aqui, as leis do eletromagnetismo, certo? Por isso que muitas vezes os caras acabam usando os chamados linhões em DC. Em vez de você usar 60 Hz, você acaba optando por transmitir a onda em DC. A gente está falando que quando você tem RF, você tem de uma ponta a outra do circuito do fio, você vai ter essa diferença de fase.
Esse que é o conceito que nós estamos falando. Mas isso aí ainda é um negócio bem abstrato, ainda é um negócio meio que está fora da nossa realidade. Quais que são os efeitos que a gente começa a perceber em RF? Além daquele negócio de radiação, etc, etc. Quando as frequências aumentam, alguns fenômenos extra começam a acontecer. Um deles é chamado efeito dos parasitas. Então, os parasitas são o seguinte: uma linha de um PCB, uma trilha aqui que você fez num PCB, que nós falamos anteriormente, com vários componentes aqui, etc, etc. Essa trilha aqui, que em circuitos é um fio, em circuitos o sinal daqui para cá ele não tem fase nenhuma, ou seja, é um fio, um curto-circuito. Quando a frequência aumenta, esse sinal acaba se comportando e tendo efeitos de linhas de transmissão. Então algumas coisas interessantes começam a acontecer. Quando a frequência aumenta, essa trilha ela começa a se acoplar magneticamente via campo elétrico com os circuitos vizinhos. Então, na prática, esse negócio aqui, ele pode acabar sendo visto como um indutor. Se existir uma outra linha aqui próxima, existe um acoplamento indutivo, existe um acoplamento indutivo. Se existir um plano terra aqui embaixo, um metal ou um gabinete, você vai ter um acoplamento capacitivo. O acoplamento capacitivo, você faz o acoplamento via campo elétrico, e o acoplamento via indutor, naturalmente você faz o acoplamento com esse circuitinho aqui, tipo de um transformador. O que significa isso na prática? Na prática significa o seguinte: se você colocar no osciloscópio uma onda quadrada, e eu desenhei propositalmente aqui uma onda quadrada com um certo rise time, um certo tempo de subida e tempo de descida finitos, a gente, em vez de ser um negócio assim abrupto, ele tem um certo rise time e fall time. O que significa? Quando você passa essa onda, aqui estou falando no domínio tempo, num circuito real, num circuitinho aqui real, que a gente desenhou, você vai se surpreender que na saída você vai ter uma onda mais ou menos assim. O que significa isso? Que você entrou com um sinal assim e na saída você teve esse sinal aqui, que às vezes tem um overshoot, às vezes tem um comportamento, um shape no tempo diferente. A que você atribui esse negócio aqui, esse delay aqui? Esse delay aqui, ele é devido a esses parasitas. Significa dizer que o seu circuito fica mais lento. Ou seja, não adianta você ter um clock no seu circuito digital. E percebe, nós estamos falando aqui em circuitos digitais, não tem nada de RF, eletrônica digital. Não adianta você aumentar essa frequência aqui do seu gerador, do seu sinal, porque o seu hardware ele não consegue responder. Ele fica mais lento. Você pode imaginar isso, e quem estudou eletrônica digital deve ter visto, quando você tem uma porta lógica qualquer aqui, um 74 da vida, você não pode fazer uma linha de transmissão muito comprida. Aqui vem um outro circuito, vamos representar por um RL. Porque se ela ficar muito comprida, na prática, essa linha ela se comporta como uma capacitância, que são os parasitas que nós estamos falando. Eles não existem fisicamente, mas por esse negócio ser análogo a uma linha de transmissão, esses fenômenos acabam acontecendo. Aí você vai dizer, qual que é o problema de eu ter esses capacitorzinhos pendurados? O problema é o seguinte: esse cara aqui, ele vai ter que carregar e descarregar esses capacitores que existem na linha, os efeitos, tudo se passa como se houvessem esses microcapacitores na linha, e vai acabar acontecendo esse negócio que nós vimos aqui. Tipicamente isso aqui é um fenômeno de carga e descarga de capacitor, ou seja, do meu tal, a minha constante de tempo RC. Então a porta lógica ela tem que carregar e descarregar
as cargas rápidas o suficiente nessas transições que você faz aqui, ó. Essas transições, esses capacitorzinhos, eles não vão deixar com que esse efeito de carga e descarga seja rápido o suficiente. E aí a sua onda vai acabar ficando acavalada. Isso, né, no contexto aí de eletrônica digital, é o chamado diagrama de olho. O seu diagrama de olho fica sujo. Ou seja, você teria um hardware que, em vez de trafegar 10 megabits por segundo, acaba trafegando 1 megabit por segundo. Em vez de você ter uma qualidade de vídeo boa, você tem uma qualidade de vídeo ruim, porque o seu circuito ficou mais lento devido aos efeitos capacitivos e indutivos que estão associados àquelas coisas que você achava que era uma trilha de PCB simples aqui. Na realidade, tudo se passa como se você tivesse indutâncias e capacitâncias associadas. Outro exemplo que a gente pode analisar é o chamado indutor. Então vamos supor que você enrolou um fiozinho aí e você mediu 10 microhenries no seu indutor. Pode parecer uma pergunta cretina, mas esse indutor que você mediu, você mediu numa ponte RLC como 10 microhenry, você tem que se perguntar que frequência que foi medido esse indutor. Essa pergunta parece uma pergunta cretina porque se você for ver a fórmula do indutor, de um solenoide, depende apenas da geometria. Depende desse L, depende desse diâmetro, depende do número de espiras, não tem nada com frequência no indutor. Onde que entra a frequência no indutor? Por que esse negócio funciona dessa forma? Porque na realidade o indutor, se você for desenhar ele aqui, ó, eu tenho um negócio assim, mas eu tenho entre as espiras uma certa capacitância. Essa capacitância ela é parasita, ou seja, ela não existe fisicamente, mas tudo se passa como se houvessem esses capacitores. Por que esses capacitores aqui, se nós estamos falando de RF, por que eles só surgem com RF? Porque, como eles são pequenininhos, eles são aí da ordem de picofarad. Se você estiver falando em 1 kHz e você fizer o XC, que é 2πfc, se você colocar aqui 1 vezes 10 na menos 12, que é 1 picofarad, essa reatância para a ordem de kHz, ela é praticamente, né, não faz nada no seu sinal. Agora, conforme a frequência aumenta, conforme você vai aí para 10 MHz, 100 MHz, 1 GHz, você vai se deparar com um fenômeno interessante. Essa indutância, ela continua aqui existindo, porque ela depende da geometria, contudo os efeitos dos capacitores acabam se tornando muito maiores. Então a reatância capacitiva acaba ficando até maior que o indutor, que a indutiva. Ou seja, você vai se deparar com um negócio interessante. Se você fizer aqui ômega ou frequência, isso aqui é o Z. Essa parte de cima é quando Z é maior que zero e essa parte aqui é quando Z é menor que zero, corresponde a um capacitor. Você vai se deparar com uma curva interessante que é a seguinte: aqui indutor, 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 vira resistor e depois vira capacitor. Essa frequência aqui é a frequência de ressonância, chamada ESR. É quando o indutor deixa de ser indutor e vira capacitor. Por quê? Porque eu tenho uma frequência autossuficiente que essa capacitância que entre as espiras, ela se torna até maior do que o próprio indutor. E aqui é quando você se comporta como um resistor, ou seja, é ressonância. Então, quando você mede um indutor, você tem que saber exatamente em que frequência que você mediu por causa disso. Aqui, tudo bem, você pode usar o seu indutor como sendo indutor. Se você usá-lo aqui, isso já você vai estar na realidade com um capacitor. E a mesma coisa vale para um capacitor. Um capacitor, né, você vai perguntar onde que está o indutor nesse capacitor. Por exemplo, está nessas perninhas. Né? Essas perninhas aqui se comportam como um L. Então, provavelmente, o seu capacitor ele vai ser um negócio assim. A frequência sobe, ele deixa de ser um capacitor e aqui ele se torna um indutor. Por isso que em RF você sempre tem que tentar deixar, né, essas perninhas o menor possível.
no limite você prefere ter um circuito SMD, porque ele atinge frequências mais altas. Por esse motivo que na realidade, o que nós chamamos de indutor, você tem um negócio assim, são os modelos de indutor. Esse C e esse R, eles não existem fisicamente, mas eles são os nossos elementos parasitas. Então, esse C aqui, na realidade, ele corresponde ao acoplamento entre as espiras, e esse R corresponde a, por exemplo, resistência ômica do seu fio. Então, você acha que você tem um negócio assim, mas você acaba tendo um circuito bem mais complexo. Esse é o conceito de RF, o conceito de parasitas.